Bem-vindos, bem-vindas à sessão de apresentação da terceira edição da revista literária Palavrar, Ler e Escrever é Resistir. Esta sessão vai ser gravada. Peço, por favor, a quem não deseje que a sua imagem seja partilhada, que permaneça com as câmaras desligadas. Caso contrário, para efeito de RGPD, será considerado uma autorização para que depois esta gravação seja visionada por outras pessoas que não vão poder agora, por alguma razão, estar a assistir a esta sessão em direto. Posto isto, bem-vindos, bem-vindas, é com enorme prazer que vos recebo nesta sessão de apresentação da terceira edição da revista literária Palavrar, Ler e Escrever é Resistir. Eu, o David Roque e a Diana de Almeida, vamos ser os anfitriões desta noite, que esperemos que seja uma noite memorável. Como é que vai acontecer como é que vai ser esta noite? Bem, nós vamos ter a oportunidade de ouvir em voz alta alguns dos textos dos participantes nesta revista, porque a nossa revista literária Palavrar é uma revista digital, para já é em formato digital, e esta possibilidade de fazermos esta sessão de apresentação, desta vez versão Zoom, quem sabe se um dia também em versão presencial, é uma forma de materializarmos estas palavras, esta revista que já está na sua terceira edição e cujo tema deste número é Os Outros, e então com a leitura em voz alta de alguns dos textos que acabam por ser representativos da diversidade desta revista, nós vamos ouvir contos, vamos ouvir poesia, vamos ouvir a biblioterapia na voz da Sandra Barão Nobre. Vamos também ter alguns textos de escrita motivacional, e esta é a forma de nós demonstrarmos a versatilidade desta revista, onde aparecem vozes, novas vozes, algumas vão ter a oportunidade de ouvir, mas também vozes já consagradas do panorama literário nacional. Esta é a revista literária Palavrar, que tem como objetivo entreter e informar e servir então de palco para estas vozes. Eu não me vou alongar muito na apresentação da Palavrar, porque quero passar também a vez e a voz à Diana, mas antes de começarmos não posso deixar de prestar uma homenagem à Ana Luísa Amaral, porque de certa forma ela faz parte deste projeto O Prazer da Escrita, porque o ano passado nós, no nosso clube de leitura, tivemos um ciclo dedicado à poesia, e a Ana Luísa Amaral foi uma das convidadas. Aliás, foi graças a ela que muitos de nós começamos a olhar para a poesia de forma diferente, ou voltamos a olhar para a poesia. Portanto, não poderia deixar e a Palavrar também tem poesia, a poesia também faz parte, e então de facto não podia deixar de iniciar esta nossa celebração das palavras, da escrita e dos livros, sem homenagear esta grande mulher, que quem esteve nessa sessão, nesse encontro literário, não é preciso falar muito, e quem teve a oportunidade de a conhecer ou de a ouvir, Assim não estava a ouvir. estávamos perante uma grande mulher, uma grande voz da literatura nacional, e é uma grande perda, uma mulher que se vai embora cedo demais e teria muito, certamente, ainda para escrever e para partilhar. Portanto, antes de iniciarmos, não poderia deixar de fazer esta homenagem sentida, e, e é isso. Portanto, Diana, passo-te a vez e a voz, e muito boa noite, e mais uma vez muito obrigada por estarem desse lado, e vai ser certamente uma noite muito, muito inesquecível, repleta de palavras e de partilhas. Diana. Boa noite a todos, boa noite Analita, boa noite a toda a gente. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Esta sessão de apresentação do terceiro número da Palavrar é uma sessão especial para nós. É com ela que celebramos também um ano sobre a criação e a apresentação do primeiro número da Palavrar. E termos um ano envolvido em cima de uma ideia que nasceu muito, muito rapidamente numa reunião de pessoas que gostam de escrever, é, é qualquer coisa que nos deixa orgulhosos. A Palavrar surgiu, aconteceu e manteve-se e cresceu.
Portanto, sejam todos muito bem-vindos, estamos muito contentes por esta terceira reunião que celebra o terceiro número da Palavrar. O terceiro número da Palavrar tem como mote os outros, e muitos dos textos dos nossos colaboradores inspiram-se nos outros, os outros que são tantos, os que estão fora, os que estão dentro de nós, os que são conhecidos, os que são estranhos, são fonte inesgotável de inspiração para textos de vários tipos. E esses textos, como já disse a Analita, entram dentro da variedade que a Palavrar tem, não só do tipo, uma variedade que gira à volta não só do tipo de texto, mas também dos diferentes autores que temos a integrar a revista, autores que já são publicados, que já são conhecidos, vozes novas de uma comunidade que criou e que suporta esta revista, e dentro do mote dos outros, este é também o primeiro número em que temos a integração na revista de textos de novas vozes externas à comunidade que a criou. Esse é também um motivo de orgulho para nós. Temos 4 textos de escritores externos à comunidade, estamos muito felizes. Esperamos continuar com esta dinâmica, enriquece-nos, traz-nos pessoas novas e, sem mais demoras, vamos dar-vos um cheirinho dos textos que compõem a revista, nesta tertúlia, em que vamos ter a oportunidade de ouvir os textos pela voz dos próprios autores e que será com certeza um prazer. Portanto, podemos começar. Espero que gostem. David, agora é a tua deixa. Muito obrigado. Ora, depois da introdução feita por estas duas jovens, belíssima a introdução e belas as jovens, vamos passar a ouvir, a desfrutar da nossa revista, desta terceira edição, e começava por convidar a Cláudia Passarinho a nos trazer a sua joaninha presa entre 2 dedos. Logo para começar, muito bem. Faça Muito favor. bem. Então vamos lá. Uma joaninha presa entre 2 dedos. Abandonou os pensamentos quando o zumbido da chaleira vincou a existência do tempo. Deitou a água fervida sobre as raízes, onde cedo ganhou uma tonalidade amarelada. Foi incapaz de deixar que a lareira perdesse vigor e, para que não morresse, alimentou-a com 2 toros espessos. Um deles relou até aos seus pés, como se fugisse da própria natureza. Voltou a pegar nele. Um tronco de madeira não poderia ter medo de se queimar. Para além disso, o crepitar e as labaredas que o fogo produz acalmavam-lhe o espírito. Demorou a atenção na porta de entrada. Procurou imaginar o som da campainha, porque há anos que não a ouvia tocar. Focou-se nas vozes animadas que enchiam as ruas e em cedo apertou o casaco de lã contra o peito, mantendo-o preso com os antebraços. O sol rastejou pelo parapeito, invadindo a assoalhada e criando um rio de luz que lhe iluminou os pés. Derreteu uma colher de mel dentro da chávena de chá, porque nunca gostara de chá amargo. Era a melhor decisão. Ajudaria a escorregar o líquido na garganta. E sentou-se de frente para a janela. Pelo caixilho de madeira gritado pelo tempo, entrava uma brisa que lhe abanava uma mecha do cabelo ruivo. Pousou a chávena no parapeito de mármore, viu-se muito direita contra as costas da cadeira e, como era hábito, sempre que a conversa era séria, antes de abrir um livro e de se dirigir ao reflexo que a mirava. Começou. Os besouros zumbiam à minha volta quando toquei na terra e prendi com 2 dedos uma joaninha que me queria fugir. Nunca imaginara que naquele lugar ermo me sentisse em paz. Não tive coragem de esgravatar a terra, apenas transportei a joaninha para a margarida mais próxima. Já não tenho idade para estas coisas, pensei, mas aqui no norte, enquanto o frio congela sentimentos, há uma irmandade nos corpos que se cruzam. Toda a vida fugimos dos outros, toda a vida fugimos de nós, toda a vida fugimos das carícias das crianças, da proximidade dos homens, da sensibilidade das mulheres. Ironicamente, misturamos-nos com os fogos que a natureza produz, porque a solidão é um caminho sem regresso. E fechou o livro. Sentou-o ao colo. Se fosse o filho que nunca teve, estaria a passar-lhe a mão sobre as costas ou a abraçá-lo, murmurando uma qualquer cantiga infantil.
Ao defrontar a sua aparência, deixou a visão saltar de entre as bochechas pintalgadas e rosadas para o olhar diamante. Despediram-se com um sorriso magro, e o mesmo que há antes partilhavam no reflexo do vidro da janela, cada uma delas absorvida na aparência de invisibilidade. Havia, porém, uma essência que resplandecia dos raios de sol teimosos em visitá-la e que dava vida ao seu reflexo. Hoje, em particular hoje, mostrava-se morna, no último entardecer de verão. Bebeu o chá, sem dramatismos. Seria suposto ter um aroma forte, a mofo, mas não lhe soube a nada. Teria sido melhor ter-lhe colocado mais mel. Os tragos compulsivos que deu umedeceram-lhe a vista, tornando-o incapaz de identificar as almas que passavam do outro lado da janela. Os outros circulavam num corrupio, absortos à oculta, de tão comum que se tinha tornado. 60 minutos depois caiu ao chão. O cabelo emaranhou-se contra o rosto, retorcia-se entre as tábuas do soalho, acompanhava o corpo. Por dentro, fervilha o sangue, borbulhava a toxicidade, fazendo-a saltar como marioneta desengonçada, marioneta nas mãos de uma decisão sem antídoto. A roupa rasgou-a enquanto emitia sons guturais. Quando deixou de querer possuir sentimentos dolorosos, de cumprir com o abandono da alma, disponibilizou-se à entrega. A morte encerra um processo de extermínio do apego. Funciona como uma rede de pesca que identifica emoções de dor e desesperança, expulsa fragmentos da alma e depois caça-os como se fossem indefesos cardumes. A princípio ainda procurou contra o seu reflexo libertar histórias e parágrafos inteiros, ideias, desejos, conceitos, mas era tarde demais. Já os sentimentos se tinham fragmentado. No fim, a luz apareceu. E antes de entrar no túnel, surgiu-lhe uma breve pergunta. Deus, por que nunca fui amada pelos outros? E pronto, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela leitura, Cláudia. Agora um pouco de poesia, com o José Nicolau, com um poema intitulado precisamente Os Outros. Ora, onde é que está? Boa noite. Faça Boa favor. noite. Estamos a ouvi-los. Boa noite. Estamos a ouvir, sim. Olá. Portanto, o meu poema é mesmo intitulado Os Outros. Os outros. Não quero ser como os outros, nem posso ser. Onde está tudo o que não tenho? Fama, reconhecimento, mestria inata ao escrever. Estou sem prosa, sem poesia, sem drama. Posso, talvez, sem morrer, ser fantasma. Posso transformar o meu querer e vida para refletir, sem espelho, o que entusiasma, sem tamanho, comparação ou medida. Mas posso manter a minha fragrância? Posso ser quem sou em cada pequeno passo e percorrer o afastamento e a distância em cada detalhe de tudo o que faço? Sim, posso. Todo o sentir é um rumor que já quase passou pelo mundo inteiro, tanto por lágrimas como por humor, por quente praia de areia e frio nevoeiro. Tudo é tempo e tudo é reminiscência, exceto o que não é, sonho ainda por vir. Sobra realidade, eternidade e existência, enquanto o meu peito puder sentir. Os outros percorrem-me pelos dedos, são devaneios meus, outros fragmentos, as emoções deles, bravuras e medos e segredos que são como fingimentos. Tomam-me por infrequente invasão, com persistência subtil e inconsciente. Usam-me, usam a minha própria mão. Quem? Cada dor ido que ainda sente. Muito obrigado, José. Obrigado. Sempre os outros, não é? É sempre os outros. Há sempre os outros. E agora passamos para a Margarida Correia com Solitude. Margarida, onde é que está? Estou aqui. Boa noite. Ok. Força. Solitude. Amanheces na teimosia que o sol nasce todos os dias e nas mãos as linhas renovam-se nos atropelos dos dedos curvados,
entrelaçados numa ideia que fica por ali perdida na berma dos lábios. Já não sabes decifrar sorrisos, nem tampouco sabes o que queres. Os movimentos parecem-te iguais, demasiado translúcidos, descompensados, apressados, atrasados, ainda que tragam a dor de mais uma torção na invisibilidade de ler nos olhos o abandono que eles gritam. Espantas-te, imagina, ao fim de tanto tempo ainda te espantas. As pessoas focadas naquilo que as faz caminhar, a imagem refletida no espelho, a transbordar uma positividade exposta em fotografias que ficam. E tu, o cansaço como ilha, à espera que a ponte surja no nevoeiro a que te atiraste, como naquele dia em que te lançaste para outros braços, na esperança de que formassem um arquipélago, somente para que o teu sangue colidisse com o coração. Porque no fim só restam os outros, e os outros, às vezes, até somos nós. E se parássemos para observar o desenrolar da folha de uma planta, talvez até questionássemos: ainda haverá mundos por vir. Parabéns, mãe. Muito obrigado. Parabéns, mãe. Muito obrigado, Margarida. A minha filha. Muito obrigado. Oh, mãe, foi por falar Tiago. É bom saber que há sempre espanto. O espanto permanece. Então agora passamos para as crónicas. Vamos começar pela Inês, com na parede de alguém não vejo eu a minha. E onde é que anda a Inês? Estou aqui. Está aqui. Boa noite, obrigada pela A palavra presença. é tua, Inês. Estão todos a ouvir bem, certo? Sim. Ok, então vamos lá. Na parede de alguém não vejo eu a minha. Eu não tenho paredes, só tenho horizontes. Mário Quintana. Nos momentos difíceis, esquecemos-nos, não raras vezes, de prestar atenção a detalhes que desvalorizamos, mas que nos obrigam a rever toda a nossa humanidade. O meu pormenor foi uma parede. Naquele dia, mal a manhã abrir a sua cortina, reparei num som retimado, ainda que incômodo. O olhar de lince alcançou uma casa em construção, onde um vulto, com um martelo perfurador, talhava retângulos numa parede. Apreciei a luta, homem e objeto, durante alguns momentos. Com o picotado em realce, o semblante pousou o martelo e muniu-se de uma marreta. Braços puxados atrás em busca de balanço, e a força humana investiu contra o retângulo tatuado na parede, a fraqueza que a derrubaria. Mais de uma dúzia de pancadas persistentes, a Irmandade de Tijolos cedeu e despedaçou-se aos seus pés. Senti um formigueiro com aquele desfecho e decidi não pensar mais em paredes. A minha mente, em brincadeira, defendeu-se e relembrou-me que Paredes é uma bela cidade para praticar karting. Ri-me da associação. Nessa semana, o dia-a-dia encarregou-se de me emparedar os pensamentos, que constantemente embatiam em situações onde a parede parecia ser o foco principal. Na natação, sorri ao ver como uma atleta se apoiava na parede para alongar. Uma lenda da minha cidade desenhou-se na parede lateral de um prédio. Enquanto lia, admirei a criatividade que Allan Poe vertera numa parede. Vasculhei as recordações na busca inglória de um significado para a minha curiosidade intelectual se debruçar sobre as paredes dos outros e ignorar a minha. Sem aviso, a minha mente decidiu que era a altura de compreender o meu transtorno. Recordei o dia em que vi a minha infância estilhaçada numa parede. Aos 8 anos, não se perde tempo a filosofar sobre as injustiças que encontramos nas rotundas da vida. O anoitecer dizia-me que o pai precisava de comer. A bebida não era alimento. No seu caso, tornara-se a fonte de viver. O tabuleiro chocalhava no caminho até à cama, mas a minha vontade de ajudar superou o receio.
Acreditava que podia trazer de volta o seu ar divertido e voz meiga. Tal como um filme, desde o tabuleiro a voar até ao estrondo de cacos, decorreram séculos de segundos. Não perguntei a razão. Talvez não a compreendesse ou não quisesse confirmar que precisava de abandonar a criança feliz que fora até ali. Dirigi-me à cozinha e trouxe um saco, o alguidar, a esponja e o detergente. Sob uma chuva de palavras que tentei não ouvir, limpei tudo, menos aquela mancha na parede, a marca definitiva de um ciclo que se iniciava sem que eu o pudesse retardar. Hoje compreendo o motivo de não apreciar fotografias ou quadros pendurados nas paredes. Por isso, as paredes dos outros parecem mais acolhedoras do que as minhas. Não por uma questão de estética, mas porque a minha memória infantil assim o impôs. Construí um muro, aos 8 anos, que permanece intocável. E esta conclusão abana os alicerces da minha alma. Pela primeira vez, analiso as minhas paredes, feitas de recordações, onde desfilam quadros tristes, onde projeto aquela cena, vezes sem conta, onde sei que se finou a minha infância. Sacudo os pensamentos, mas é inevitável voltar às minhas profundezas. As paredes ressoam lágrimas, escondem segredos, protegem do bem e do mal. Elas impediram que uma menina de 8 anos continuasse a sonhar com nuvens de algodão doce. Perguntei a alguém como eram as suas paredes. As dúvidas surgiram no olhar e o sorriso denunciava incredulidade. Insisti. Nunca pensei nisso, sei lá, são somente paredes. Regresso a casa e sento-me à secretária. Deixo a minha imaginação fluir a partir de um ponto imaginário na irmandade de tijolos que se perfila à minha frente. Paredes feitas de esponja para os desesperados, decoradas com pepitas de chocolate para os golosos, marcadas com palavras para os que querem desistir. Tudo isto projeto nas paredes dos outros e nas minhas. Continuo a querê-las luminosas, resistentes e vazias de emoção. Neste momento, sei com toda a certeza que acabei de derrubar parte do muro que construí com as atitudes e palavras de outros. Aquele muro que uma criança de 8 anos ergueu ao limpar uma mancha na parede. Muito obrigado, Inês. Esse magnífico texto sobre estas diversas paredes que nos cercam. E agora passo aqui para o Nuno Gonçalves, que nos vai ensinar a cair da bicicleta sem nos aleijarmos muito. Vamos tentar. Boa noite. A palavra é tua, Nuno. Boa noite, obrigado pela oportunidade e parabéns a todos. Então cá vai. Como cair da bicicleta? Eu devia ter uns 7 anos, mal crescidos, e aquela engenhoca instável de metal, assente apenas em 2 rodas, ainda me intimidava. Vá, pedala que não te largo, dizia o meu avô, ajudando-me a equilibrar com uma mão no cilindro. Eu sabia muito bem que ele ia largar. Talvez até já tivesse largado após aquelas 2 primeiras pedaladas, e todo eu abanava, qual trapezista manco, a tentar manter o equilíbrio, a direção e a calma. A calma perdia em primeiro lugar. Logo a seguir, foi-se o controle sobre o guiador e dei por mim a pedalar em direção ao muro, tentando que a bicicleta mudasse de rumo pela força de gritos aflitos. O muro acolheu-me com a meiguice possível e o chão também fez o que pôde para não me esfolar os joelhos em demasia. Estava ainda a decidir se enxugava as lágrimas ou o ranho, quando sinto o meu avô aproximar-se. E talvez por achar que o chão e o muro foram demasiado brandos comigo, prega-me uma valente bufetada que me arrancou os óculos da cara. Sempre interpretei essa bufetada como fruto de frustração. Poderia também ter sido uma daquelas palmadas que damos a um qualquer objeto eletrónico que se tenha decidido a deixar de funcionar e o meu avô tivesse esperança de que eu sofresse apenas de mau contacto e não de crónica falta de jeito. Ainda assim, talvez a frustração seja a melhor explicação. O meu avô dedicava-se a cada projeto com toda a energia. Não como se a sua vida dependesse disso,
mas como se a existência da própria humanidade estivesse dependurada dos seus esforços. Tudo era igualmente importante, igualmente digno da sua dedicação e raiva. Política, futebol, família, ensinar o neto a andar de bicicleta. Quando, ainda antes dos seus 50 anos, o coração o avisou que estava a viver depressa demais, atirando-o para a mesa de operações após um infarto, voltou a sua força para a bicicleta. E como não se ficava em nada por meias medidas, transformou o sedentarismo numa paixão absoluta pelo pedalar que acabou por lhe garantir mais umas décadas de vida. Por isso é que interpreta aquela bufetada como frustração. A frustração de não perceber porque é que os outros não se conseguiam oferecer por completo a um projeto, não agarravam as tarefas com a mesma determinação e porque é que os outros se contentavam com a mediocridade e não lhes eram intoleráveis os falhanços. É provável que eu não tenha interpretado desta forma a dor que sentia na bochecha naquela altura. É possível que tenha apenas percebido que era melhor calar, engolir e voltar a tentar, depois de recolocar os óculos nas orelhas. Cheguei ao fim daquele dia esfolado, derrotado, calado, e ainda sem me conseguir aguentar em cima da maldita geringonça. Haveria de acontecer. E haveria de passar inúmeras horas e incontáveis quilómetros a pedalar atrás do meu avô, já que era um ótimo corta-vento, enquanto íamos descobrindo o alto Minho. Não lhe herdei a garra nem a determinação, porém reconheço em mim uma disponibilidade para a obsessão numa nova aprendizagem, assim como o meu avô fez, quando as pernas deixaram de permitir tantas aventuras na estrada e se dedicou à pintura. Também não herdei aquela vontade de vencer a vida a correr, mesmo que para isso fosse preciso libertar as fúrias e raivas contidas. Mas aprendi com ele. Aprendi que nem sempre nos estendem uma mão quando estamos caídos, que nem sempre a bonança segue a tempestade, que por vezes ninguém nos ajudará a erguer quando estamos desamparados. Aprendi que quando damos por nós no meio do chão, quer seja por azelice nossa ou pelas intempéries do caminho, o melhor é sacudirmos-nos, levantarmos-nos e voltar a montar no selim antes que a vida nos pregue uma bofetada. Obrigado. Muito obrigado, Nuno, por esta lição sobre a aprendizagem. Ora, vamos passar aqui à escrita motivacional. Vamos começar pela Isaura Correia, com Nós e Laços. E a Isaura tem a palavra. Não, a Isaura, entretanto, Ah, não? não, houve uma alteração e a Isaura não vai poder estar connosco. Pronto. Portanto, Então suponho que é a Maria Bruno Esteves. É a Maria Esteves, certo? Com a escrita substitui a voz. Exatamente. A Maria Esteves está cá, que eu já a vi. Tá. Então, boa noite. Só para confirmar, À vontade. só para confirmar se me estão a ouvir. Perfeitamente. Por toda a cirurgia. A sua voz sumira, não se escutava qualquer som. Maria revive esse momento. Sentiu uma dor no coração. As lágrimas escorreram-lhe pela face. O medo de não voltar a falar instalou-se no seu íntimo. Seguiram-se anos angustiantes, a procurar, a escrever, a ordenar tudo o que se passara. Entrava em pânico quando lhe faltava uma palavra, um nome, um acontecimento. Uma cortina de fumo ocultara-lhe as recordações. As memórias emergem em súbitos clarões e a voz sempre presente. Recorda a primeira vez que deixara a casa dos pais. Completara 19 anos. Sentada junto à janela, observava as casas, as ruas, os campos, as gentes daquelas terras, iam entrando e saindo. Um redupir de rostos e sons de vozes. Maria continuava sentada no seu lugar. A voz do pai sempre presente. O que os outros vão dizer. Parado, na beira da estrada, sentira medo do desconhecido. Era ainda uma menina, mas tinha de mostrar que era uma mulher. Sou a professora, afirmou para si própria. Foi um ano de descoberta,
Os alunos eram pouco mais novos do que ela, uns 4 ou 5 anos. Estávamos em 1975. Vivíamos em pleno período revolucionário. A indisciplina reinava nas escolas. Os professores encontravam-se na linha da frente. Maria era uma jovem professora. A voz, a sua fraqueza. Crescera com o medo de não ser reconhecida, mas nunca desistira de acreditar em si. Em criança, a timidez anulava-lhe a voz. Na escola permanecia em silêncio. Lembra-se, durante a infância, tivera dificuldade em soletrar determinadas palavras. Chamavam-lhe sopinha de massa. Nas aulas de educação musical, escondia-se atrás dos colegas. Sentia-se patinho feio. Tinha de provar o seu valor todos os dias, aos outros e a si. A confiança surgiu quando largou os julgamentos, quando abandonou as máscaras que a protegiam. A voz é um instrumento que nos permite comunicar. É através do seu som que os outros nos identificam. A voz já não poderia ser um instrumento de trabalho. A escrita substituiu-a e das palavras fez poesia. Neguei-te. A verdade estava fechada, atemorizada, atormentada, no medo de ver a minha alma nua, despida das sombras. Nas minhas palavras o encontrei e o reconheci. Onde andaste? Que lugares percorreste para que não encontrasse o verdadeiro eu? Aquele que pensava conhecer e afinal desconhecia. Dissimulado no mais profundo do meu ser, apareceste, revelaste-te, reconheci-te no recôndito do meu coração, entre as dores do meu corpo. E tudo mudou. Era eu, o meu juiz. Foi aparência ou engano? Conveniência ou arte de sobrevivência? Um eu encoberto, oculto, cobarde. Suavemente bateste à porta deste eu, perdido na procura e que se procura ainda. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Obrigado, Maria Esteves, por nos trazer aqui a sua voz, e todas as vozes são importantes para a nossa revista, todas as vozes contribuem para que este mundo se torne um bocadinho melhor. Passo aqui para as nossas rúbricas e vou dar um saltinho, penso que ao Brasil, onde está a Ana Sofia Brito, que amava o longe. Ana Sofia Brito, onde é que ela está? Tudo bem? Escutam-me? Ouvem-me? Perfeitamente. Alô, Brasil. Ah, que bom. Alô. Alô, Portugal. Algarve. Ferragudo. Legs. Então, vamos aqui ao Amava ao Longe, não é? O poeta dizia que sem saber por onde ir, por ali não iria certamente. E eu, que sem saber por onde vou, me acobardo nos trilhos da corrente. O poeta amava o longe, a miragem, os abismos, as torrentes e os desertos. E eu, que nem tenho coragem para amar, para desflorar florestas virgens. Os poetas olham o mundo trespassando o alcance da visão. Se eu fosse poeta, não iria por onde me mandam os olhos doces. Se eu fosse poeta, saberia viver para além dos sonhos calados. Já teria descoberto ao que cheira o arco-íris, de que cor se pinta o vento, ao que sabem os malmequeres, pousados no peito de uma mulher. Obrigada aí pelo convite e estou muito feliz de estar aqui nesta sessão. Um beijinho a todos.
sempre bem-vinda. Obrigada, Ana Sofia, por teres aceitado aí diretamente do Brasil para estares connosco. Não é mais. Bom, agora convoco-me a mim próprio. Estão-me a ouvir? Estamos a ouvir, David, Pronto. sim. Era só para ter certeza. Com a rúbrica sobre escrita criativa, com este artigo, no leito fluido da escrita. Pedras roladas, sapos coachantes, peixes distraídos, lama escura, limo e esguio, folhas de árvores, detritos espúrios, pessoas lúdicas, ramos boiantes, é o que o rio encontra no caminho, a diversidade infinita que toma para si. Também o escritor é um curso de água que serpenteia pela paisagem e se apropria do que lhe convém para se tornar rico e crescer. Como o rio, também a escrita necessita da fluidez que lhe garanta a sobrevivência, a soberba capacidade de contornar, desbastar ou incorporar os obstáculos. A imaginação não irrompe do nada. Ela necessita de alimentação do exterior. A mente, que nada viu, observou, cheirou, ouviu, sentiu, saboreou, é apenas um vaso oco, um cântaro decorativo, uma mala de viagem sem jornada nem bagagem. A imaginação é a capacidade de criar imagens, de reaproveitar o que os sentidos percepcionaram e o que a mente misturou. Se entendermos que o trabalho do autor não passa por criar imagem, então o que faria exatamente? Nada. O escritor propõe pessoas e figuras que não existem, a que chamamos personagens, ações e acontecimentos que podem ou não ter ocorrido, ou ainda ambientes com realidade apurada ou pincelados com devaneio criativo. O ficcionista é, assim, o equivalente, em papel e alfabetos, ao antigo imaginário, o entalhador de santos para os altares das igrejas. Ambos comungam do poder de gerar imagem, a que aqui chamaremos imaginação. O segundo poder, a seguir ao da imaginação, é o da criação. E rimam. Porque a primeira é do âmbito do mental, da interioridade. E a segunda é da ordem dos pulsos e das mãos, da exteriorização. Não é ficcionista quem imagina. É quem cria a partir da imaginação. Porém, conceber a imaginação como psicológica não significa dar-lhe flores de genética, de determinismo biológico inato. Admitamos existirem traços individuais da ADN que capacitam alguns para um melhor ou maior, mais acertadamente, imaginário. Mas sem o rio seguir o percurso do seu leito de enriquecimento, como poderá chegar ao mar? Qualquer pretendente a criador de obra literária tem de manter os seus sentidos bem apurados, registar o mundo, ler jornais, ouvir conversas, folhear livros, muito, ir ao cinema, beber das mais variadas artes e de todos os movimentos do mundo, humanos e naturais. O caderninho de apontamentos é a arma que deve estar presente no coldre do escriba, por duas razões: capturar qualquer eflúvio da imaginação, sempre com a imponderabilidade de um geyser,
ou fixar um quadro da realidade exterior. Conversa, pessoa, gesto, ato, objeto, cheiro, melodia, quem sabe? O escritor tem a obrigação da mundanidade, de fluir como um rio e arrebanhar tudo o que puder pelo caminho. É um coletor de generoso coração, capaz de transformar impressões e detritos existenciais em obras literárias. São dádivas, senhores, são dádivas. Obrigado. Agradeço ao David pela sua colaboração. E passamos então ao nosso amigo João Melo, com notícias do Brasil. João Melo, que está algures por aí. Não? Estou sim. Está ali. Já me ouve? Já me agora ouvem sim. aqui. Ok. A palavra é sua. Ok. Breves palavrinhas antes de ler o texto, né? Para agradecer à Analita e a todos o convite para estar aqui. É um grande prazer participar mais uma vez neste encontro virtual, né? Vou ler então um poema que sai neste número que saiu neste número da revista também, embora ainda não tenha saído em nenhum livro. Faz parte, na verdade, de um original que está à espera de edição. Notícias do Brasil. Todos os dias chegam notícias extraordinárias do Brasil. Zumbi e Nganga Zumba, guerreiros angolanos que ajudaram a criar essa nação, continuam a ser mortos todos os dias, física e simbolicamente, de facto e de jure. A nossa irmãzinha Kathleen Romeu, radiante e luminosa como uma estrela nascente, brilhando em todos os céus do mundo, foi morta com tiros alegadamente equivocados, mas certeiros, pelo simples facto de existir e ser feliz. Carregava dentro dela amorosamente um outro ser, forte, belo e promissor, destinado a realizar prodígios desconhecidos, mas os seus carrascos, taciturnos como pedras sem alma, julgaram isso uma agravante. O jovem Tiago da Conceição, que tinha apenas 16 anos e, portanto, acreditava na inexorabilidade do tempo, foi surpreendido entre o quarto e a sala da casa onde morava, esquecido por todos os poderes, menos o de matá-lo. Um tiro preciso, apenas um tiro, absolutamente previsível como o ódio dos senhores da Casa Grande, impediu, talvez felizmente, de descobrir que o mundo não tem lugar para jovens como ele. Mateus Ribeiro tinha algo que não lhe podia pertencer e, além disso, estava no lugar errado. O anátema tinha, pois, toda a razão de ser. Como se atreveu ele a protestar? É preciso investigar. No dia em que o país atingiu a marca de 500.000 mortos, o grande mito rasgou a máscara e sorriu como uma hiena. A sua corte de generais, bispos, empresários, milicianos e robôs conspira ardentemente contra o futuro. Amanhã, qual será a notícia?
Agora o poema descansará. Aguardarei em silêncio o anúncio dos tambores. Obrigado. Muito obrigado, nós, por esse poema belíssimo, sensível e trágico, porque também é, porque a literatura tem não só a função lúdica, mas também tem uma função política, no sentido genérico do termo que nós possamos usar para política, que é pensar o mundo. E é também esse o papel da poesia e da literatura, refletir o mundo. Passo aqui para a nossa Sandra Barão Nobre, da last but not the least, para compor aqui o final das nossas leituras. A Sandra Barão que está... Estou aqui, David, não sei se já apareço aí. Já está aqui, sim senhora. Então vamos para a nossa biblioterapia e cronoterapia. Exato. Certo? Parece complicado, mas não é. É sua a palavra. Obrigada. Suponho que, tal como eu, a maior parte de vós tenha uma relação complexa com o tempo. Este conceito ainda não absolutamente definido pela ciência, mas imiscuído na vida de todos os humanos de forma fatal, conscientes que somos da nossa finitude. É esta noção, sempre em pano de fundo, de dias contados, que volta e meia emerge por entre a névoa das rotinas e suscita a pergunta universal e intemporal: o que ando eu a fazer com o meu tempo de vida? Não é novo afirmar que vivemos em contrarrelógio. Os dias são preenchidos por 1000 tarefas e responsabilidades pessoais e profissionais, registadas a cores distintas, em agendas que nos tiranizam. Somos pressionados e pressionamos a sermos produtivos, a definir objetivos injustos, a abraçar a multitarefa, a agarrar oportunidades ou a criá-las, a fazermos só mais aquele esforço. Tudo isto para, o diabo seja cego, surdo e mudo, não nos sentirmos culpados, não sermos confundidos com quem não concretiza, não alcança, quem preguiçou e estagnou. Fizemo-nos adoradores do Deus Cronos, o Deus do tempo invencível, indomável, que nos destrói e devora. Tentamos domesticá-lo, administrá-lo. Quantas formações já fizeram sobre gestão de tempo? E, no entanto, ao fim do dia, ao fim dos anos, acumula-se a sensação de estafeta infinita, a contornar e a saltar obstáculos, a sensação de caos e de exaustão. O biblioterapeuta Marc Alain Wacquenin e o neurocientista Lambert Maffei, nas suas obras Bibliothérapie, Lire, c'est guérir e o Elogio da Lentidão, respectivamente, ofereceram-me uma palavra para nomear esta sensação de caos dentro da rotina: cronopatologia, literalmente doença do tempo. Enquanto Maffei sublinha a ironia que é o ser humano almejar imitar a produtividade e a velocidade das máquinas que ele próprio inventou, fruto de um cérebro lento nos seus processos de pensamento profundo e crítico essenciais à criatividade, o que é um paradoxo, Wacquenin defende que a ausência de passado e a perda de capacidade de se projetar no futuro, isto é, o manter-se atolado no dia-a-dia rotineiro e caótico, são, para além de doenças do tempo, o tempo da doença. Também o filósofo germano-coreano Byung-Chul Han, no seu livro A Sociedade do Cansaço, constata que a sociedade de produção e de atividade produz um cansaço e esgotamento excessivos, um cansaço individual, um cansaço que separa e isola, que provoca no indivíduo a incapacidade de ver e o mutismo, que dá lugar a uma mera preocupação pela sobrevivência e leva ao enfarte da alma. Surgem as depressões, os transtornos por déficit de atenção e hiperatividade, ou a síndrome de burnout, tudo doenças do tempo,
tudo cronopatologias, às quais, segundo o ACNAM, devem corresponder cronoterapias. A biblioterapia é claramente uma das terapias disponíveis. Primeiro porque permite temperar a adoração do deus Cronos com a veneração do deus Kairos, o deus do tempo de qualidade, oportuno, vivido com significado, propósito e prazer. É isso que se espera da interação com uma história, que seja prazerosa, que envolva e enleve o leitor, o ouvinte ou o espectador. Para que tal aconteça, antes de mais é preciso parar tudo. Deitados, sentados, em pé, ou mesmo em movimento, já vi pessoas a ler enquanto caminham. Tudo o resto, as tarefas, as preocupações, os prazos, tudo fica posto de parte quando entramos dentro de uma história. Então abre-se uma clareira, um intervalo onde se manifesta o poder da narrativa, que para além de suscitar e apaziguar emoções, nos leva a resgatar memórias, a fazer associações diversas com a nossa experiência de vida, a extrapolar, logo a imaginar, a levantar novas hipóteses, a descortinar outras perspectivas. E ainda nos oferece uma temporalidade organizada, um fio condutor com princípio, meio e fim, que nos ajuda a ligar passado, presente e futuro, capacidade que perdemos na bruma do caos rotineiro. Segundo o ACNAM, a narrativa torna possível a reinserção numa temporalidade harmoniosa, onde o futuro vai buscar forças ao passado e a memória dá asas à esperança. Foi o que sentiu a jornalista Laura Adler após a morte de um filho, quando encontrou na leitura uma tábua de salvação. Sei que o livro, ao trocar o meu tempo pelo seu, o caos da minha vida pela ordem da narração, me ajudou a recuperar o fôlego e a avistar um futuro. Fica a sugestão, quando se sentirem engolidos pela exaustão da rotina caótica, parem e entrem dentro de uma história. Parem e leiam. Transformem o cansaço violento num cansaço amigo, num cansaço clarividente, redentor, que permite o acesso a formas morosas de estar e ao rejuvenescimento. É neste tempo de paz que se combate o tempo da doença e a doença do tempo. Por isso, a biblioterapia é cronoterapia. Obrigada. Muito obrigado, Sandra. E é isso que nós estamos aqui a fazer, não é? Como diria um moçambicano, estamos aqui a destrabalhar. Estamos a destrabalhar, estamos a viver o ócio, a partilhar apenas o nosso tempo lúdico, o prazer de estarmos uns com os outros, que é isto que nós fazemos aqui. E então temos aqui as nossas leituras feitas. A revista é muito mais do que estas leituras que aqui estão, que aqui foram feitas. É um documento extenso com múltiplas escritas que vale a pena ler. Portanto, leiam, olha, parem o vosso tempo durante algum tempo e leiam a revista, com esta vantagem que são muitos artigos e crónicas e contos e poesias diferentes e, portanto, não exigem uma grande paragem. E desfrutem da literatura. Passo a palavra à Analita para fecharmos aqui a nossa sessão e desde já muito obrigado pela vossa presença, pela vossa colaboração e é sempre um prazer estar convosco. Boa noite. Bem, obrigada, David, obrigada a todos os participantes, obrigada à Sandra, não poderíamos terminar da melhor forma. Diana, queres, antes de eu dar finalizar mesmo, queres deixar alguma palavra? São sempre palavras de agradecimento. As principais palavras de agradecimento são para todos os que decidiram partilhar as suas palavras, as escritas que estão na nossa revista e as que acabámos de ouvir.
A partilha de palavras escritas é um ato de coragem, nós somos dessa opinião. Muito obrigada a todos por terem partilhado connosco. Obrigada aos que estiveram cá a ouvir-nos e os agradecimentos para todos aqueles que fizeram ou que fazem de Palavrar a Cada Número uma realidade. Ao nosso David Roque, que nos ajuda com os seus conhecimentos sábios e a sua vasta cultura a melhorarmos os nossos textos, às nossas revisoras que têm uns olhos de lince maravilhosos para além de serem espetaculares, a Carmen Marques, Teresa Dangerfield, Ana Costa, excelentes, sem vocês isto não seria possível. Depois temos a Isa Silva, que nos ajuda com a parte gráfica da revista e que a torna tão bonita. A nossa revista é muito bonita, deixem-me dizer-vos. O Ricardo Godinho, que torna a nossa revista ainda mais acessível com o site da Palavrar. Deixa eu olhar para a lista, a ver se eu não me esqueço de ninguém. E a Analita, obviamente, que é, no fundo, a impulsionadora de todo este projeto, é a nossa pedra angular. E cá estaremos daqui por 6 meses, com o novo número. Espero que estejamos todos e muitos mais. Muito obrigada a todos. Bem, obrigada, Diana. Obrigada a todas as pessoas que a Diana mencionou. E agora parece aquela parte das trocas de... Mas esta revista não seria possível para já, a ideia base partiu da Diana. Mesmo que se não fosse outra forma, realmente depois eu posso ter agarrado, depois posso ter feito, e fizemos todos, demos a nossa voz, o nosso contributo e o nosso trabalho, mas a Diana foi a pessoa que esteve na gênese, e depois é a Diana que funciona como uma grande aglomeradora, portanto, é ela que prepara tudo, é a diretora executiva da Palavrar, e faz mesmo por isso, e é incansável, e faz um trabalho excelente, um trabalho verdadeiramente profissional, esta revista, e é mesmo com muito orgulho que nós partilhamos a nossa revista e que a promovemos e convidamos pessoas para estarem junto a nós, que estamos a começar, porque temos muito orgulho no trabalho que fazemos, com muito profissionalismo. Já temos um tema para a próxima edição, e é com a apresentação desse tema que vamos encerrar. O próximo tema foi sugerido pelo David, nós fizemos um pequeno brainstorming e rapidamente e facilmente o tema surgiu, e o tema será paz. Não a paz, mas paz, com Z, paz. Será sem dúvida um tema para iniciarmos o ano. O próximo número sairá em janeiro de 2023, e então será um tema, esperemos que possamos abordá-lo de uma forma mais positiva, mais consciente, enfim, não são tempos fáceis estes, portanto, paz será o tema da próxima Palavrar. Posto isto, e cumprindo quase 1 hora de partilha de palavras, porque também queremos depois as pessoas que vão assistir depois em diferido sintam esta emoção, mas tem se tornar demasiado longo, porque, como eu costumo dizer, não é preciso muito tempo para estarmos com qualidade. E apesar a Sandra falou de tempo, não é? E terminamos com este conceito de tempo, o tempo de qualidade, e o que nós tivemos aqui a fazer foi, sem dúvida, um tempo de qualidade, em que as palavras, a escrita e os livros fizeram com que estivéssemos aqui reunidos. Portanto, sem mais demoras, muito obrigada a todos que decidiram estar aqui esta noite, e daqui a 6 meses voltaremos a nos encontrar, se Deus quiser, se todos nós quisermos também, para celebrar novamente a Palavrar, as palavras com esta revista, porque ler e escrever é mesmo resistir. Muito obrigada a todos e, como eu costumo dizer, saudações literárias e até breve. Foi muito bom estar convosco, foi sem dúvida uma noite memorável. Obrigada a todos os que leram, os que fazem com que esta revista aconteça, aos muitos convidados que fazem com que esta revista seja tão versátil, tão interessante, e leiam bastante, leiam Palavrar. Muito obrigada a todos, boa noite e até breve. Saudações literárias. Obrigada. Boa noite, muito obrigada. Adeus, boa noite. Adeus, boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Parabéns para Palavrar. Obrigada, Vera. Obrigado. Obrigada, gostei muito. Obrigada. Gostei muito.